Saudações, Alcateia. Durante o meu tempo em silêncio, tive acesso a novos relatos. Histórias de puro sangue, contadas por aqueles que ainda têm coragem de lembrar. Hoje, trago o relato de um senhor de 75 anos, a quem chamaremos de Josué. Ele afirma ter presenciado, ainda criança, algo que desafiou toda a lógica humana. Um confronto entre duas bestas. Uma movida pelo desejo de sangue, a outra pelo instinto de proteger. Você teria coragem de olhar nos olhos de uma criatura assim? Se sim, acomode-se, respire fundo, pois agora eu vou lhes contar o que aconteceu naquela noite. Josué contou que, quando era apenas um garoto, morava com os pais numa pequena cidade chamada Lagoa dos Gatos, no interior de Pernambuco. Era uma vida tranquila, simples, como a maioria das famílias da região. Entre os vizinhos havia um homem muito respeitado. Todos o conheciam como uma pessoa boa, prestativa e gentil. Sempre que alguém precisava de ajuda, lá estava ele, pronto para estender a mão. Josué gostava muito de conversar com esse homem. Às vezes passava horas ali, sentado na frente da casa dele, ouvindo histórias e trocando risadas. Mas um dia, durante uma dessas conversas, algo estranho aconteceu. Enquanto falavam, um homem passou pela rua. Era um sujeito de aparência estranha. Vestia roupas velhas, o rosto sujo, e tinha o olhar pesado, frio. Ele passou devagar, e quando cruzou os olhos com o vizinho de Josué, o clima mudou completamente. Os dois se encararam, como se conhecessem, ou pior, como se houvesse algum tipo de ódio entre eles. Josué ficou sem entender. O homem que ele via como tão calmo e gentil agora parecia outro. Seu olhar endureceu. O semblante ficou tenso, como se estivesse se preparando para alguma coisa. Depois que o estranho se afastou, o vizinho voltou ao normal e forçou um sorriso. Continuaram conversando, mas o garoto sentiu que havia algo errado. Antes de Josué ir embora, o homem o chamou e disse: "Amanhã não vem aqui, tá bom? Eu vou sair mais cedo e vou ter um dia corrido." Josué perguntou o motivo, mas ele apenas desconversou, dizendo que tinha umas coisas para resolver e logo voltaria. No dia seguinte, quando o sol começou a descer no horizonte, Josué viu o homem saindo de casa e indo em direção à mata. A curiosidade falou mais alto. O garoto decidiu segui-lo escondido. Mas o plano não durou muito. O homem percebeu e o chamou. "Josué, volta para casa, menino. Não é hora para criança andar por aí, principalmente na mata." Josué insistiu em saber o que ele ia fazer. O homem ficou em silêncio por um instante e respondeu: "Só vou pegar umas madeiras para o fogão a lenha." O garoto acreditou e o homem o acompanhou de volta para casa. Assim que se despediu, retornou para a mata sozinho. Na manhã seguinte, Josué foi visitar o vizinho de novo. Quando o viu, tomou um susto. O homem estava cheio de machucados, arranhões nos braços, cortes no rosto. Josué perguntou o que havia acontecido, e ele apenas riu, dizendo: "Pegar madeira é mais difícil do que parece, viu?" O garoto não entendeu a piada, mas achou melhor não insistir. Mais tarde, querendo ajudar, Josué resolveu fazer o trabalho pelo amigo. Pegou um saco e foi até a mata buscar galhos secos para o fogão. O tempo passou, e quando percebeu, o sol já tinha sumido. A escuridão começou a tomar conta do lugar. Foi então que ele ouviu algo. Passos, pesados, lentos. O som vinha de todos os lados. Assustado, Josué começou a recolher as coisas às pressas. Mas os passos se aproximaram ainda mais. De repente, ouviu um grunhido, baixo e rouco.
O coração disparou. Virou-se e foi aí que viu uma criatura enorme, coberta de pelos escuros e desgrenhados. Os olhos dela brilhavam num tom amarelado, quase dourado, e o ar ao redor parecia ficar mais frio. Ela andava em 4 patas, mas num instante se ergueu e soltou um rugido que fez o chão tremer. Josué correu com todas as forças, ouvindo os passos pesados atrás dele. Enquanto fugia, ouviu outro som, um impacto forte, como um soco. A criatura que o perseguia parou e virou o rosto para a direção do barulho. Foi quando Josué viu outra fera, igual à primeira, mas com postura diferente. Os 2 monstros se encararam, como predadores prontos para matar. E então, o confronto começou. As 2 bestas avançaram uma contra a outra. O som das garras rasgando o ar, dos rugidos ecoando pela mata, era algo impossível de descrever. Josué ficou paralisado, assistindo aquilo sem entender o que estava acontecendo. Uma das criaturas conseguiu atingir a outra no braço, fazendo o sangue escorrer. Mesmo assim, o combate não parava. A luta se estendeu mata adentro, até sumirem completamente entre as árvores. Foi só então que Josué conseguiu se mexer. Correu de volta para casa, trancou a porta e passou a noite sem dormir, tremendo de medo. Na manhã seguinte, foi procurar o vizinho. Quando chegou, viu a esposa dele cuidando dos ferimentos. O homem estava coberto de curativos. Josué perguntou o que havia acontecido e ele respondeu, tentando parecer calmo: eu tropecei e caí numa barreira de barro. Mas Josué sabia que não era bem assim. Ainda assim, o homem pediu para que o garoto nunca mais fosse à mata sozinho. E Josué prometeu. Poucos dias depois, o vizinho e a esposa foram embora da cidade. Ninguém nunca mais ouviu falar deles. Naquele mesmo período, encontraram o corpo de um homem na mata. Disseram que foi ataque de animal. Era um mendigo. Hoje, aos 75 anos, Josué diz que só entendeu tudo quando ficou adulto. Segundo ele, o vizinho era a segunda criatura, aquela que lutou para salvá-lo do monstro, que na verdade era o mendigo que todos viam pelas ruas. Josué nunca mais esqueceu aquela noite. E até hoje, quando o luar atravessa as árvores e o vento sopra forte pela mata, ele jura ouvir, bem de longe, o som de 2 rugidos se enfrentando no escuro. E antes que a noite termine, deixa eu te lembrar de algo. O livro Blood Lycan, aquela saga dos irmãos Mu, está com 35% de desconto só até 31 de outubro. Usa o cupom BLOODLUP na loja oficial do Blood Lycan e aproveite essa oferta especial de Halloween. Se você curte lobisomens, mistério e linhas entre humano e fera, esse livro pode ser o próximo passo para entrar mais fundo nesse universo. Então, vale a pena dar uma olhada. E claro, se gostou do vídeo de hoje, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Boa noite, Alcateia.